A primeira coisa que eu quero te mostrar é que essa máquina aqui, que é a minha máquina host, se eu vier aqui para as configurações de atualização e segurança, olha só o que ele me diz. Que eu tenho aqui uma atualização de recurso para o Windows 10 versão 2004, a versão que é tema deste vídeo. E aí, olha só, a atualização do Windows 10 de maio de 2020 está a caminho. Quando o seu dispositivo estiver pronto, você verá a atualização disponível nesta página. Então, para essa máquina, o Windows Update analisou os drivers, né? O hardware que eu tenho nessa máquina e determinou que não é um bom momento para soltar a atualização de maio, tá? De 2020 agora, que é a 2004, né? Que a gente está falando nesse vídeo aqui. Então, eu vou mostrar agora uma outra máquina onde eu forcei a atualização. Veja, já entrei na máquina aqui e aí eu tenho as opções de atualização também. Atualização e segurança. Olha lá, ela está atualizada. Eu poderia ter acionado aqui a versão através do comando WinVer no executar. Veja, eu já estou com a versão 2004 instalada nessa máquina aqui, através do canal Windows Insider, mas eu poderia ter oficialmente ido lá, gerado a ISO ou até usado a ferramenta de atualização. Para quem tiver com dúvida como é que eu utilizo a ferramenta de atualização da própria Microsoft, vai aqui no canal e pesquisa pela versão 1909, que eu também tenho um vídeo dessas versões mais anteriores para a atualização do Windows, que lá eu mostro como fazer. Tá? É o mesmo procedimento. Ou através do canal Windows Insider, que é este exemplo aqui. Vamos começar a nossa lista, então. Primeiro recurso é a restauração do Windows a partir da nuvem. Tá? Agora, quando a gente vem aqui nas configurações, na parte de atualização e segurança, na área de recuperação, e tentamos fazer a restauração da máquina, aí eu tenho a opção de remover tudo, como eu já tinha anteriormente, aplicativos, configurações e dados, né, arquivos pessoais, ou manter essas configurações. Independente da forma que eu vou escolher, eu vou aqui escolher, por exemplo, remover tudo para fazer uma restauração limpa do zero. E olha só, esta é a nova opção que aparece, download da nuvem, baixar e instalar o Windows. Então ele vai usar a sua conexão com a internet, tá? Para poder baixar essa versão de sistema operacional. Qual é a diferença de fazer uma reinstalação local, ou, por exemplo, de uma imagem ISO, ou até através da ferramenta de USB, de pendrive, que você pode instalar e rodar a ISO do zero? Para essa versão aqui, para essa opção aqui, o Windows que vai ser gerado para poder reinstalar do zero é exatamente a versão que está agora instalada na máquina. Ele não vai baixar versões anteriores ou até posteriores. É essa exata versão, porque garante que você tenha compatibilidade com os softwares, com o hardware, com os drivers, tá? E ele faz o download da nuvem. Você não precisa ter previamente a ISO ou um chaveirinho USB com o executável lá para poder fazer a restauração do seu Windows, tá ok? Bom, eu vou cancelar, foi só para demonstração. Segundo ponto aqui é referente à busca, tá? A busca ela está bem mais inteligente agora. Veja, se eu for pesquisar aqui pelo Microsoft Word e digitar errado, antigamente isso não fazia com que o retorno do software ou do documento, enfim, do resultado, ele viesse. Agora, essa pesquisa começa a ser um pouquinho mais inteligente, entende que é um padrão de preenchimento errado, mas ainda assim traz o seu retorno. Por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, WP, que fica pertinho do O, tá? RD. Opa! Olha lá. Tá vendo aqui embaixo? WPRD. E ele trouxe o Word. Você quer ver uma coisa? Excel. Ó, eu esqueci do C do Excel, mas ele trouxe o Excel como resultado. Então começa a ficar bem mais inteligente, mesmo você digitando errado, ele começa a entender por um padrão de preenchimento de digitação errada, ele ainda traz o que é necessário, o que é pretendido. Bom, agora eu vou passar para o PowerPoint, porque eu tenho uma coisa aqui que eu preciso mostrar, que é exclusiva, tá? Vou deixar aqui em cima. Olha lá, indexador de busca perderá prioridade ou será interrompido em uma dessas situações. Por quê?
A Microsoft recebe desde sempre, tá? Feedbacks de usuários de Windows, aonde a questão da indexação em HDs, né, em discos rígidos, que ainda usa tecnologia de disco rígido. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que já foram para o SSD, seja o SSD 1.0, que simplesmente é chamado de disco de estado sólido, né, SSD, ou para aqueles que já estão nas novas tecnologias, como NVMe, que é o M2. Eu estou usando, por exemplo, essa tecnologia, que é bem mais rápida do que o próprio SSD. É um SSD melhorado, né? E aí você tem ainda pessoas que utilizam a tecnologia do HD, que tem os pratos lá, os discos físicos com aquele mecanismo físico que percorre, né, a cabeça de leitura que percorre os discos. Claro que nós temos HDs que são muito bons hoje de algumas empresas, né, inclusive com alta performance, etc. Mas a gente não pode comparar com uma nova tecnologia, né, ele não chega, não entrega o que uma nova tecnologia como o SSD ou o SSD 2.0 vai entregar. Para situações em que o usuário ainda usa HD, já é conhecido a questão do indexador de busca do Windows Search, que é o motor de busca do Windows, né, e das tecnologias Microsoft, dos produtos e serviços Microsoft. Ele pesa na máquina, você sente quando ele está rodando, ele torna a máquina mais lenta, abertura de software, performance em geral. E aí, por conta de massivos feedbacks, a Microsoft conseguiu melhorar isso nessa versão de atualização do Windows. Quando que ela vai reduzir, na verdade, quando que vai perder prioridade para a indexação, ou ela vai ser interrompida de vez para dar prioridade para aquele software que precisa rodar mais tranquilo, mais liso? Quando o uso da CPU ultrapassar 80%, olha que bacana. Ultrapassou 80% de uso da CPU, ele dá prioridade para as aplicações e começa a reduzir o uso da indexação ou até parar a indexação. Uso de disco, quando o uso do disco ultrapassar 70%, tá? Então, muito válido aí quando tiver aquela sobrecarga de leitura e escrita no disco HD. Quando a carga da bateria é menor do que 50%, no momento em que o dispositivo é desconectado da tomada para funcionar na bateria, ou seja, quando passa de corrente alternada para corrente contínua. Modo de economia de bateria ativado, modo de espera conectado, né, o Connected Standby, modo de jogo ativado, que o jogo consome bastante recurso da máquina, então se o indexador está lá consumindo muito recurso, vai travar o jogo, enfim. No momento em que a tela for desligada, aquele recurso que a tela desliga para economizar energia, quando o dispositivo está acordado, depois de estar no modo de baixa energia ou após o login, né, porque nesses momentos também consome esse mais recurso da máquina, então a Microsoft determinou que é importante reduzir ou parar a indexação nesses momentos, tá? Eu vou para um segundo ponto, na verdade são só dois, o restante eu vou conseguir mostrar tudo de forma prática. Essa máquina que eu estou acessando aqui, via área de trabalho remota, via TS, Terminal Service, ela não tem a placa de vídeo dedicada, a placa dela é integrada, é uma placa Intel, então não vou conseguir mostrar isso na prática, eu dei uma print para mostrar isso, que é a exibição da temperatura da placa de vídeo na guia de desempenho do gerenciador de tarefas. Está vendo ali, ó, GPU 0 e GPU 1. São duas GPUs. Essa Intel UHD Graphics geralmente é a dedicada, tá? Não deixa de ser uma GPU para a máquina. Mas nessa print existia instalada uma placa gráfica dedicada, que é uma NVIDIA GeForce GTX 1050. Olha que bacana nessa versão do Windows. Está utilizando ali, ó, 99% da capacidade da placa dedicada e ela está com 67 graus Celsius. Você consegue acompanhar, você não precisa mais de software terceiro, como, por exemplo, o SPACE, né, da Piriform, que é conhecida fabricante também da CCleaner, da ferramenta, eu acho que é CCleaner, isso, CCleaner, que também fabrica o SPACE, né, que te dá lá dados do hardware, não só de temperatura, mas enfim, quantas memórias RAM tem na máquina, qual é a versão da placa mãe, enfim, todos os dispositivos, processador, os cores do processador, etc. Então aqui a utilização 99%, 0,1 de 0,2 GB dedicados, o Shared GPU Memory, né, 8.0 GB, então 8 GB só da placa dedicada, então algumas informações dessa placa, e aí isso já existia, né, agora entra também a GPU temperatura, tá, a temperatura da GPU. Bom, voltamos então para a nossa máquina com a versão do sistema operacional 2004, atualização de maio de 2020 aí para o Windows 10, e eu quero mostrar também que na pesquisa do Windows agora está um pouquinho melhor. Primeiro que você pesquisa só por aplicativo, você vai filtrando, só por documentos, só por resultados na web e tem mais possibilidades. Só configurações,
só e-mail, fotos, música, pastas, pessoas, né, identidades e vídeos, ok? Você vai escolher qual é a guia que fica por último aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, pode ser vídeos. E aí o que acontece? Olha só, ele já coloca aqui, ó, no comecinho da pesquisa, o que ele vai pesquisar. Se eu pesquisar tudo e eu digitar, por exemplo, aqui, clicar na web e colocar clima, olha que interessante, o resultado já é instantâneo e é mostrado na pré-visualização. Ele trouxe aqui a minha geolocalização atual, que é em Barueri, São Paulo, e me traz aqui, ó, a previsão do tempo, claro, o serviço do próprio Bing, né, que é o Foreca, dados do Foreca. Então eu tenho aqui, ó, 22 graus Celsius, dia ensolarado, né? Segunda-feira, 9 horas praticamente, é onde foi medido. E aí eu tenho a previsão para a semana, olha que interessante. Já tenho toda a previsão, eu tenho aqui um acompanhamento de horário e etc. Então, muito rapidamente eu consigo pesquisar, mas não só isso. Eu pesquiso o clima. Se eu colocar aqui na web principais notícias, eu não preciso mais de um aplicativo de notícias para poder ver o que está acontecendo. Ele puxa o buzz que está acontecendo com maior quantidade, com maior representatividade na internet. Por exemplo, o portal G1, ele trouxe aqui o portal da Globo com as principais notícias, tá vendo? Ó? E eu posso passar aqui, ó, as manchetes, as notícias, trouxe aqui mais alguma coisa da Globo, trouxe notícias da UOL, trouxe do portal R7, vai trazendo, ó, do próprio MSN, que é o portal da Microsoft de notícias, do Terra, e você vai vendo o que mais de importante tem acontecido, o que mais de relevante tem acontecido no dia, sem precisar ir para um navegador e ficar buscando sites de notícia nos navegadores, ou, né, acessar um aplicativo de notícias, que também é bem interessante, mas aqui no menu iniciar fica bem rápido e bem prático, ok? Quando a intenção é ver as principais notícias do dia. Bom, se eu digitar aqui ainda na parte de pesquisa de web, hoje, na história, ele traz um recurso bem interessante, que é esse aqui, ó. Ó, Ricardo Orlandi, por exemplo, informa e faz pensar, é destaque na opinião, hoje na história, Jornal do Brasil. Publicidade, o que aconteceu na história do dia 13/7 dos anos passados. Ó, hoje na história do History. Hoje na história anterior, 7 de julho próximo, e aí vem, ó, deputado Eduardo Cunha renunciará à presidência da Câmara, isso, ó, 1990, então você vai trazendo aqui, conforme as datas, para entender no dia que você tá, o que aconteceu nos tempos passados, ok? E nós temos também a possibilidade de vir aqui e digitar novos filmes. Quer saber o que está rolando no cinema aí? Né? Tudo bem que a gente está em época de Covid-19, é bom que você use sua Netflix para assistir filme em casa, né? Fique em casa, fique seguro, espere a pandemia realmente se erradicar para a gente voltar a fazer as nossas atividades sociais. Mas você pode dar uma olhada, olha só, filmes mais esperados, Jumanji, O Escândalo, Sonic, ele vai buscando bem rápido no próprio menu iniciar. Ele traz aqui de sites diversos, tá? Adoro Cinema, Go Filmes, ele traz os mais conhecidos aqui. E traz mini plays também aqui para você. Tá bom? Então, esse é o recurso de pesquisa que está mais aprimorado, né? Além do que eu falei para você, que digitou errado, ele traz também. Bom, um dos recursos que eu achei fundamental, bem bacana, são as novas áreas de trabalho renomeáveis. Tá? Deixa eu mostrar como que é no Windows que ainda não sofreu essa atualização. Eu tenho o recurso, bonitão, parece inclusive que é a mesma coisa. Eu tenho aqui a timeline de aplicações do que eu mexi, do que eu acessei. Isso é muito legal, eu tenho a pesquisa aqui. Mas, quando eu crio uma nova área de trabalho, eu simplesmente... Olha lá, área de trabalho limpinha. Eu trabalho com outros softwares aqui para separar o meu trabalho de, por exemplo, escola, trabalho ou atividades pessoais e gravação para vídeos do YouTube. Eu vou separando meus softwares nas áreas de trabalho virtuais para não misturar, para não ficar aquele monte de coisa aberta e eu perder o gerenciamento e perder produtividade. Isso aqui já é possível, né? Olha lá, manteve minha área 2, vou voltar para minha área 1, tá? Só que você pode notar que ele mantém nome, ó. Eu clico em cima do nome, ele não permite a troca de nome, é só área de trabalho 1, 2, 3. Até eu entender, vai que eu tenho 5 áreas de trabalho virtuais aqui. A host, que assim, sempre vai existir, que é a área de trabalho número 1, e o restante vai ser tudo virtual. Então, digamos que eu tenho aqui 3, 5, e aí eu esqueço.
falo, poxa, a 3 é o que mesmo? É pessoal? É acadêmica? Então, pensando nisso, a Microsoft, e aí eu vou dar um ESC para isso, deixa eu até fechar essa área de trabalho aqui, e voltar para a minha original. A Microsoft, ela possibilitou isso aqui agora, nessa nova versão do Windows. Ó, vou criar uma nova área de trabalho e vou renomear, olha que interessante. Então aqui, ó, acadêmico, ou estudos eu vou colocar. Estudos, pronto, ó. Essa área nova vai ter softwares, sites, aplicações para minhas atividades escolares aqui. Na nova área de trabalho, eu quero só mexer com gravação, com softwares de gravação para o meu canal no YouTube. Pronto, trabalho, estudos e gravação. Agora eu posso renomear. Mais do que isso, eu posso, por exemplo, ao renomear, acessar o comando Windows mais ponto para poder inserir os meus emojis. Eu posso inserir até emojis. Vamos pegar uma categoria aqui. Olha lá, gravação, eu vou colocar esse filmezinho aqui, ó, que me ajuda também a lembrar. Pronto, dou um Enter e ele aceita, tá? Muito legal, muito prático. O legal disso aqui é, quando você reinicia a máquina ou desliga e liga novamente, as áreas de trabalho virtuais se mantêm até que você desfaça elas, certo? Eu falei sobre a temperatura da placa de vídeo, mas também é possível ele exibir os discos SSD. Agora ele vai informar, ele vai saber diferenciar um HD, aqui na guia desempenho do gerenciador de tarefas, de discos SSD. Então aqui eu tenho as interfaces de rede, Wi-Fi e física, RJ45. Eu tenho aqui as memórias RAM, né? Meu processador, e eu tenho agora aqui, ó, em disco, informando duas partições de disco SSD, tá vendo? Ele vem e traz, inclusive, qual é o fabricante e o modelo. É um 850 EVO da Samsung, de 500 GB, tá? Bem bacana, tá? Agora ele mostra isso também. Uma outra coisa que foi atualizada, vamos lá para configurações novamente. Dentro de configurações a gente entra aqui em rede e internet. É a remodelagem, né? A interface aqui que foi um pouquinho mexida, melhorada, para a parte de internet e rede, tá? Então agora você tem informações de uso por aplicativo. Olha que interessante. Primeira coisa, eu estou no notebook. Essa máquina que está acessada via TS é um notebook. E ela está acessando a rede Wi-Fi. Se eu tivesse conectado também na internet cabeada, aparecia um segundo perfil aqui embaixo com a rede de internet cabeada, tá? E aí eu tenho, além das propriedades que já existia, essa possibilidade para ativar, verificar qual é o comportamento dessa interface de rede, eu tenho agora, deixa eu voltar lá, status, o uso de dados. Olha que bacana, 87,19 GB que eu estou utilizando aqui da minha franquia de internet, de dados. E aí, ó, ele mostra quais são os aplicativos que usam mais dados para poder funcionar. O sistema que é o próprio Windows está usando 6.27 e o Edge, ó, campeão, claro, navega muito, faz muito download, né? Não tem por que não, 6.09. Depois vem aqui a minha aplicação que espelha a minha tela num computador, o software que eu uso para gravar, a Adobe, o Outlook, e você consegue ver quem é aqui o campeão de tráfego. Além disso, o Windows pode te ajudar a fazer aqui uma manutenção e definição de limite. Então você pode startar um limite mensal, de apenas uma vez, ou ilimitado. Dados mensais de restauração, que vai aqui de 1 a 28, e você coloca uma limitação pela quantidade, pela unidade que você quer. Você pode dizer o seguinte, quando isso aqui chegar a, sei lá, 800 megabytes, eu quero ser notificado. Ou, já que é uma franquia maior, né, com um link mais interessante, você pode colocar, poxa, consumiu, tem 6.27, consumiu 8, eu quero ser alertado, que eu já acho que 8 é demais. Tá? E aí você salva e vai ser alertado. Não é que o sistema vai parar de consumir dados e trafegar dados. Você vai ser alertado para que você tome uma ação em cima disso. Bom, vamos voltar para a página de início aqui. Você pode também controlar a largura de banda usada para baixar a atualização do Windows. Isso você pode. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, atualização e segurança, otimização de entrega e opções avançadas. Olha só que legal que é possível fazer agora. Largura de banda absoluta. Aí você pode limitar a quantidade de largura de banda usada para baixar atualizações do Windows Update. Quanto que eu vou limitar? Vou limitar a 5 megabytes? A 1? A 2? Você define.
Limitar a largura de banda usada para baixar atualizações em primeiro plano, que é quando eu vou lá e rodo em primeiro plano. Ó, 5 em primeiro plano, 1 em segundo plano, é o padrão, mas você pode alterar agora esse padrão. E aí tem a opção de percentual aqui também, ó. Absoluta ou percentual, porcentagem de largura de banda medida em relação à origem da atualização. Aí você ativa e mexe a barra deslizante para configurar isso para você. Além disso, quais são as configurações de upload? Limitar a quantidade de largura de banda usada para carregar atualizações de outros computadores na internet, a qual percentual? E o upload mensal? Você quer utilizar quantos gigabytes? E aí você tem aqui o upload mensal até o momento, 5 KBs, e quantidade restante, 500 gigabytes da minha franquia. Então agora está bem legal essa configuração, ficou bem... a gestão ficou melhor, né? Para você, enfim, conseguir ter uma gestão melhor da sua franquia de internet, de sua internet como um todo, seu serviço de internet como um todo. Também é possível agora alterar de forma mais segmentada, mais granular, aplicativos, sites, teclado e fala em questão de troca de idioma. Então, se eu vier aqui em hora e idioma, e eu vier aqui em idioma, olha que legal, foi remodelado. Agora eu posso alterar só a tela do Windows, o idioma do sistema operacional. Eu posso alterar o idioma dos aplicativos e sites, trazer já no idioma que eu quero trabalhar para acessar páginas de internet e aplicativos. Formato de região, para trazer formato, por exemplo, -3 Brasília, o formato DDMMAAA para dia, mês e ano, que é o formato português brasileiro, trazer a moeda com o cifrão RS, R cifrão, que é em reais brasileiros, né? O teclado e a fala para reconhecimento correto de idioma. Então eu posso alterar aqui conforme os pacotes que eu instalei. Eu tenho 2 pacotes instalados, o inglês dos Estados Unidos e o padrão de instalação desse sistema operacional, que é português Brasil. E aí eu posso trocar a qualquer momento, olha, tá? Posso trocar o pacote e aí não precisa nem reiniciar, basta eu fazer logoff e logon e ele já altera todos os idiomas das segmentações que eu quero. Ficou bem bacana também. Para instalar vários recursos do sistema operacional, você não precisa agora instalar de um em um, dá para fazer a instalação de forma em massa, né, digamos assim. Então, deixa eu pesquisar aqui, ó, recursos, e aí vem aqui em adicionar recurso opcional do sistema. Ó, aqui estão os recursos já instalados, bloco de notas, né, são ferramentas do sistema operacional, o Microsoft Paint, e aí vai. Para adicionar um novo recurso, ó, agora você tem a lista de recursos, você classifica por nome ou por tamanho de download, o peso que ele tem, né, porque vai fazer download dele. Mas o mais interessante é que você pode simplesmente, ó, vir aqui e fazer seleção, contígua ou não. E ainda assim você pode pesquisar, que ele não perde o que você já selecionou. Por exemplo, deixa eu pesquisar aqui o RSAT, ferramenta de ativação de volume. Ele vai encontrar. Eu vou selecionar e veja, de 2 passou para 3, é só instalar. Então essa parte foi otimizada também. O cursor de texto, agora, ele pode ser configurado em opções de acessibilidade para ficar mais visível para aquelas pessoas que têm necessidades visuais, né, necessidades físicas especiais, e vai ajudar essas pessoas. Como é que eu faço? Entrei lá na parte de acessibilidade do Windows, e eu venho aqui para cursor de texto. Olha que interessante, eu posso ativar ele agora e ainda assim eu posso configurar para mais, maior ou menor e mudar a cor também. Vamos colocar um azul, por exemplo, ó, alterou de azul para roxo. Tem essa paleta, mas você pode escolher aqui uma cor personalizada no grid aqui RGB. E aí, olha que interessante, ativando isso, se eu vier, por exemplo, para o meu bloco de notas, o cursor já fica ali. Você quer ver uma coisa? Vou acessar aqui o meu blog rapidamente, só para a gente ter um texto qualquer. Olha lá, aqui no navegador ele também já começa a funcionar. Para qualquer lugar que eu aponte, ele começa a funcionar. Mas eu vou pegar o meu último post aqui, que é o fim do suporte do Office 2010. Inclusive, fica de olho aí, tá? Se você tem Office 2010, seja Home, Academic, Professional, ele
e será encerrado em breve, em 13 de outubro de 2020. Então esse post explica aqui como é que você faz para atualizar e eu consigo te ajudar nisso também, né? Eu sou parceiro de licenciamento Microsoft, consigo te dar as versões 2019 ou de Office 365 do Office para você não perder suporte ao seu Microsoft Office. Bom, recado dado, vou só selecionar esse texto aqui, colar no Notepad e veja, aonde eu posiciono, ele sabe aonde fica o cursor. Até para mim, que não tenho, graças a Deus não tenho nenhuma deficiência visual, enxergo bem, às vezes é difícil entender onde que o cursor está. Se eu estou mexendo com muito texto no Word, enfim, no bloco de notas, né? Tudo bem que ele fica piscando ali, mas ele é um pontinho parecendo um L. Ele é isso aqui, um L, né? Então, isso aqui facilita para esse tipo de configuração, tá bom? Vou desativar. Olha lá, o diferente desse seria, ó, isso aqui, que é o padrão. Minimizar aqui, se eu precisar usar texto de novo. O que mais que tem de novidade? Possibilidade de fazer login com o PIN do Windows, ao invés de usar uma senha de uma conta Microsoft. Vai. É 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7, PIN. 9, 10, 11, PIN. 3, 14, 15, PIN. Quando você entra no modo de segurança do Windows 10. Sabe quando você precisa entrar no modo de segurança para fazer alguma alteração personalizada, algum teste de algum aplicativo que está dando problema na inicialização, etc.? Ou você quer deixar de carregar algum software que você está desconfiado que é algum ransomware, um vírus mais poderoso, etc. Então agora é possível fazer o seguinte. Eu vou aqui para início, para a parte de atualização e segurança. Eu vou aqui para início, para a parte de contas e para a parte de opções de entrada. A gente sabe que as opções de entradas aqui para o Windows são várias, né? Eu posso usar uma chave de segurança, eu posso usar uma senha, posso usar um token, eu posso usar o Windows Hello, né? Para alguns cenários. E eu posso usar o PIN também, que é um código aí de 6 dígitos para você entrar na máquina como um segundo fator de autenticação. E você pode usar agora o PIN para cenários em que você precisa fazer aí a inicialização no modo seguro do Windows 10, tá? Deixa eu mostrar na minha máquina host aqui, que ali não mostrou. Vou para conta, opções de entrada, ó, aqui aparece tudo. Eu tenho a opção de usar o Windows Hello, eu tenho a opção de usar impressão digital, né, se você tem, claro, o hardware apropriado para fazer a leitura digital. O PIN, que é o que a gente está comentando, uma chave de segurança externa numa mídia física, uma senha e uma senha com imagem, que é como a gente desbloqueia em muitos celulares, né, nos pontos ali da imagem. Então, você pode usar o PIN agora, que já é possível para fazer login no Windows, se você quiser, mediante configuração. Agora você pode usar para poder logar em uma inicialização segura do Windows 10. Uma coisa bem interessante que já foi liberada para as versões até anteriores a essa, tá? Eu estou incluindo, inclusive, aqui, para o pessoal não reclamar, porque senão o pessoal começa a comentar, mas isso aí já estava antes da 2004. Tudo bem, tem coisa que entrou, que a 2004 já está trazendo de forma legada. Por exemplo, a calculadora, deixa eu diminuir ela aqui, que ela está muito grande. Pronto. Ela ganhou esse recurso aqui, ó. Deixa eu mostrar como ele funciona. Muitas pessoas nem sabem. Eu vou acessar meu artigo do blog. Viu? Entrou na frente. Esse é um comportamento padrão. Uma janela que você acessa entra na frente da outra. Mesmo ela estando restaurada, está na frente da calculadora. Quando eu ativo esse botão, chamado manter na parte superior, Alt Up, ele mantém esse formato da calculadora e, se eu vier para qualquer software, a calculadora fica na frente. É muito legal quando você está fazendo cálculos rápidos, estudando alguma disciplina que envolva matemática. Enquanto você lê os dados origem, você vai fazendo os cálculos. Então não importa o software que vai para frente. Ó, Microsoft Teams, tá vendo? Se eu acessar o meu e-mail, eu sempre vou ter ela em primeiro plano aqui para poder fazer os cálculos mais facilmente, sem precisar ficar dando Alt Tab e toda hora clicando nela para trocar de janela e ir para a calculadora. Quer que o comportamento anterior, que é o padrão, volte? Clica aqui e esse comportamento anterior volta. Ela passa a ficar em segundo plano também. Bom, agora eu vou falar sobre um recurso que é bem legal, eu gosto de falar bastante sobre ela, tá? Que é a nossa querida assistente pessoal digital,
que é a Cortana, né, a parte de inteligência artificial, que tem uma interface de comunicação com o usuário da máquina por voz ou também por texto, né, por teclado digitado. A Cortana está sofrendo algumas alterações, tá, da versão anterior do Windows para essa versão. Vamos só na versão antes de atualizar para 2004 do Windows, para lembrar que eu posso ativar a Cortana por aqui, ó, tá? Ou posso falar, ei Cortana, e ela ativa. Então, bom dia Cortana. E ela começa a responder. Então tem muitas coisas, para quem tem dúvida, inclusive, vou colocar um cardzinho aí no vídeo, em algum lugar aqui do vídeo em cima, e você vai ver um vídeo que eu fiz sobre essa versão da Cortana que está no Windows 10, tá? Então ela responde a muitos comandos, ela te traz informações da internet, ela pesquisa suas informações da máquina e começa a conversar com você. Então aqui eu vou novamente fazer aqui uma interação com ela. Qual a temperatura? E aí ela vai respondendo, traz mais ou menos o que a versão lá do 2004 nova, ao pesquisar e colocar clima, traz bonitinho aqui. Então ela faz muita coisa, tá? Ela tem também aqui um gestor de atividades que é bem legal, depois eu posso personalizar aqui e colocar as atividades, falar para ela me lembrar, ela vai me lembrando do que eu tenho que fazer durante o dia. Só que a diferença é que essa Cortana, ela está também atrelada ao sistema operacional, mas ela só é atualizada quando sai a atualização no Windows Update. Se tiver alguma atualização para Cortana, vai ser instalada, tá? Agora mudou. Agora, na nova versão, primeira coisa que quando você clica, ela está desacoplada. Olha, ela vem como uma janela separada, ela está mais clean, mais branca, né? Lá ela vem pretona, né? A parte de trás aqui. E aí, olha só que bacana. Entrar na Cortana. Entrar agora você pode usar conta Microsoft ou conta corporativa Microsoft, ou acadêmica também, para poder ingressar. Porque agora vai buscar as informações na conta. Você pode fazer a Cortana pesquisar dados no seu ambiente de Microsoft 365. Corporate, Academic, ONG, Government, né, que é de governo, ou lá na sua conta pessoal Microsoft também. Seus e-mails, seus documentos, seus apontamentos de reuniões, tá? Eu vou entrar com uma conta corporativa aqui, ó. Já estou prontinho porque eu estou conectado com essas contas no sistema operacional. Eu já mostrei como faz também um vídeo aqui no meu canal. Aproveitando, falando de canal, se inscreve no meu canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se curtiu o vídeo, dá like, tá? Fique à vontade para comentar, para pedir temas também. Ah, Casemiro, eu quero saber como é que faz isso no Windows, no Office 365, né? Agora chamando de Microsoft 365, novo nome. Eu quero um novo vídeo de Cortana, me traz, enfim, qualquer solução Microsoft, pode fazer nos comentários, pode deixar lá o que você gostaria que eu trouxesse como tema para a gravação dos novos vídeos, ou até das minhas lives, né? Porque agora eu tenho lives aí semanais, que também ficam no canal gravadas. Então, faz isso aí e também ativa as notificações para você receber aí a notificação quando eu postar um novo vídeo ou quando sair uma nova live, tá certo? Bom, vou usar minha conta corporativa de Microsoft 365 para empresa e a Cortana começa a entrar e veja só. Olá, o que eu posso fazer por você? 10h50, ela já começa a conversar comigo, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou te mostrar as configurações. Eu posso sair e entrar com outra conta corporativa ou pessoal. Eu tenho aqui o sobre dela, ó. A versão é essa aqui, para o Brasil. E aí eu tenho aqui os termos de licença, etc, etc. O que mais que eu tenho aqui? Eu posso dar um comentário. Isso é muito legal, tá? Só que eu sempre uso essas ferramentas de feedback da Microsoft. Não está contente com essa Cortana? Você queria que ela funcionasse, tivesse uma funcionalidade que ainda não tem? Ou aconteceu algum problema, algum bug? Clica aqui em comentário. Vai abrir aqui, ó, o aplicativo de feedback, hub de comentários, e já vai te levar para a área de Cortana para você colocar sua sugestão ou fazer sua reclamação, seu apontamento. O fato é que em configurações, eu posso sair também, eu posso ir aqui para conversar com a Cortana e fazer uma configuração do tipo, eu quero ativar ela apenas quando eu apertar o Windows mais C e usar apenas teclado, ou eu quero falar com ela também, usar o serviço de voz, tá? Em permissões, eu tenho aqui a possibilidade de fazer um pop-out para permitir que a Cortana acesse o meu microfone, meu dispositivo de som. Olha lá. Tá vendo? E aí eu vou ativar ou não. E também usar a fala. Eu tenho um recurso no Windows que ativa o reconhecimento de fala online. Ativou esses dois? Pronto, está preparado para trabalhar com a Cortana. Já já eu mostro a parte de privacidade. Então, aqui eu vou até usar um outro microfone aqui para conseguir falar com ela, eu poderia digitar. Mas aqui eu poderia
Deixa eu ver se ela... Eu estou no TS, vamos ver se funciona aqui. Senão eu digito, tá? Eu aperto aqui e falo clima. Ah, tá. Não há nenhum microfone conectado porque eu vou via TS. Tem problema. Não vai funcionar o microfone, mas vai funcionar aqui, ó. Clima. E ela me traz o clima, tá? Não estou ouvindo, mas ela falaria comigo aqui também. Tá? Tem alguns pontos que são bem interessantes para conversar com a Cortana. Eu poderia digitar aqui, por exemplo, ó, quanto é, ou falar com ela, né? Hey Cortana, ou Cortana, quanto é, por exemplo, 1480, sei lá, dividido por 7. E ela me traz o resultado. Então, fazer cálculos com ela dá para fazer bastante coisa, tá? Então, eu vou falar aqui, agora é baseado em chat, né? Você percebe que ele acessa, inclusive, recursos do Bing e volta aqui. Eu não vou falar muito sobre ela, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo dessa Cortana 2.0, a nova Cortana remodelada. O que eu quero mostrar é que na parte de privacidade, eu posso vir aqui em opções, né? Configurações primeiro, depois privacidade e limpar o histórico de chat. A qualquer momento, ó. Ele vai zerar o meu histórico de chat com a Cortana, ok? Quero usar a conta pessoal para poder fazer as ações dentro dos meus dados pessoais, da minha conta pessoal, sai da conta corporativa e entra com a pessoal. Pronto, Cortana é remodelada com base em chat agora. Tá bem interessante. E aí, eu preciso falar que nesse momento ela está atendendo apenas comandos que são em inglês, a maioria dos comandos, porque a Microsoft está soltando aos poucos e está nessa remodelação, ela está construindo do zero a Cortana, né, em outro formato. Então ela está trazendo os comandos todos da Cortana que a gente já conhece, tá? Que é a 1.0 lá da versão anterior do Windows, das versões anteriores. O que mais que teve? K-Emoji. Se eu apertar aqui o Windows mais ponto, ele vai trazer aqui, ó, a possibilidade de eu trabalhar com os emojis, mas agora, além dos emojis e dos símbolos, que são bem interessantes também, ó, para rapidamente eu inserir símbolos específicos, aonde eu quiser, no WhatsApp, no Telegram, na internet, nas redes sociais, no Word, no bloco de notas, enfim. Agora eu tenho os K-Emojis, né? E várias categorias de K-Emojis aqui para trabalhar, ó lá, que são textos que eu uso, caracteres, para poder formatar carinhas aqui, né? Emojis através de textos simples e não de ícones gráficos, tá bom? Essa foi uma atualização também desta versão. O suporte para ditado com mais idiomas também foi incluído agora para o Brasil. Isto quer dizer que, e deixa até eu parar de exibir essa barrinha do TS aqui, senão não vai conseguir ver muita coisa. Vamos ver se ela some. Pronto, sumiu. Quando eu aperto Windows mais H de hospital, esse recurso aqui é ativado, veja. Tá falando que não encontrou o microfone, porque eu estou via TS, é só por isso, tá? Se eu estivesse gravando a partir da máquina física, o microfone já estaria escutando minha voz. E aí eu digitaria o texto, né? Eu falaria o que eu precisava e digitaria o texto onde eu quisesse, na internet, no WhatsApp, enfim, em qualquer lugar, tá? Então não é mais necessário você fazer isso aqui, ó, que já é possível já no Office para Office 365. Para o Microsoft 365, não posso esquecer que o nome mudou, né? Se eu vier aqui em arquivo, conta, produto de assinatura, Microsoft 365, app para grandes empresas, porque é um E5, se fosse uma business, para pequenas empresas. O fato é que eu já tenho esse recurso de reconhecimento de fala no ditado aqui, eu escolho como que ele vai ouvir idioma português. E aí eu clico, e aí, claro, aparece isso aqui, porque mais uma vez estou no TS, tá? Mas fica de olho no canal que eu vou postar vídeo só desse recurso no Office, tá? E também só desse recurso de fala através do Windows mais H para poder a fala ser convertida e você usar em qualquer software. Muito avançado, muito legal. Então agora você consegue digitar, por exemplo, um e-mail ao invés de escrever. Enquanto você faz uma coisa, você vai cantando o e-mail, vai falando, que o sistema de reconhecimento de fala vai escrevendo para você aonde você quiser. Não mais apenas só no Outlook, no Word, no Excel, que é do Office. Agora no bloco de notas, na internet, no WhatsApp, enfim, qualquer lugar. Bem legal, tá? As configurações de notificação, elas também foram refinadas, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Rapidamente eu vou mandar um e-mail para mim mesmo, tá? Só que não do corporativo para o pessoal. Eu vou chamar aqui de teste e o horário, né? Aproximadamente 10h57 do dia 13/7/2020.
Eu vou mandar e já vou para lá rapidinho, porque eu quero que você veja essa notificação chegando no e-mail aqui dessa máquina que está conectada nessa conta de e-mail pessoal, para você ver o que é possível fazer agora. Opa, chegou, olha lá. Além de ler de quem que é, o título, tá vendo, ó? E assinatura, eu posso definir um sinalizador, arquivar e ignorar, e esconder. Mas agora eu tenho aqui uma engrenagem. Eu posso ir para configurações, ir para configurações de notificação a partir daqui, ou desativar todas as notificações para e-mail, que é esse aplicativo que está sendo usado para notificar, tá? Vamos para as configurações aqui, ó. Olha o que ele me mostra. Eu ativo ou desativo as configurações que aparecem aqui, ou quando eu clico na área de notificações. Olha a minha área de notificações, mais uma vez com a mesma ideia aqui, e também a possibilidade, ó, posso retrair, posso expandir, posso configurar comportamento de notificação para e-mail, tá vendo? Ele separa por software, tá? E ocultar conteúdo quando as notificações na tela, quando as notificações estiverem na tela de bloqueio, que é aquela tela de bloqueio do Outlook, do Windows Lock, se ativa ou não. Emitir um som, sim ou não. Número de notificações, 1, 2, 3 ou mais. Tem aqui, ó, de 1 a 20. Claro que se você escolher muitas, vai ter uma barra de rolagem aqui, né? Que não cabe tantas, até pelo conteúdo. Tem notificação que é maior como essa e tem notificação que é menorzinha como essa. Tá? Aonde que eu mostro? Área superior, período, propriedade de notificação central de ação superior a alto normal, eu vou manter o meu normal aqui, e também não posso deixar de falar desse ícone aqui, desse link, na verdade, que já leva para a possibilidade de eu desativar ou fazer uma seleção, uma configuração seletiva dos tipos de notificações que eu quero ou não. Mostrar notificações na tela de bloqueio, então quer dizer, essas mesmas notificações que aparecem aqui na área de notificação do Windows, elas podem aparecer quando você estiver na tela de bloqueio. Sim ou não. Mostrar lembretes de chamadas VoIP de entrada na tela de bloqueio, isso é bem interessante. Por exemplo, na minha máquina host, tem aqui o software que eu uso, que é o CounterPath da BIA, falei o contrário, né? É o softphone chamado Bria 5 da empresa CounterPath, que é um softphone, e isso faz com que eu faça ligações telefônicas assim, usando só um headset e tenha mão livre para digitar, anotar, mexer, sem precisar ter um telefone aqui, né? Tem um vídeo também no meu canal explicando como é que eu faço para usar e quais são as vantagens de se utilizar um softphone. Claro que tem que ter um serviço de SIP aqui, né, de VoIP, enfim, um PABX virtual para poder isso funcionar. Então, essa configuração aqui diz respeito a isso. Vai aparecer notificação quando tiver ligação telefônica, permitir que as notificações reproduzam sons ou não, enfim. Faço aqui uma configuração seletiva ou simplesmente desativo tudo. Quando que eu uso o desativar tudo? Quando eu estou gravando. Nesse caso não, porque eu ativei por conta do próprio recurso, eu preciso falar dele, né? Então ele tem que estar ativado. Agora, quando eu estou fazendo uma gravação de um treinamento, qualquer coisa que não tenha relação com notificações, eu desativo para não ficar aparecendo e-mail aqui, pessoas enviando e-mail, ligações, atrapalhando minha gravação, tá? Então é como se fosse um modo de foco. E já que a gente está falando de modo de foco, também existe essa configuração. Ó, eu vou digitar aqui foco, aparece uma luazinha, ele vai para as configurações do sistema, onde eu também posso ajustar alguns comportamentos. Eu posso desativar o modo de foco, ou seja, vou ser alertado, conforme as configurações que eu setei na tela anterior, tá? Que eu posso vir aqui através do atalho de gerenciar notificações. Somente prioridades, então, né, personalizar a lista de prioridades. O que é prioritário para mim, que eu não posso deixar de receber notificação? Ligação, e-mail? Aqui eu vou configurar. Qual aplicativo? Ou somente alarme, que são os alarmes que eu venho aqui, alarme, ó, tá vendo? E configuro nos alarmes de relógio do Windows para poder me alertar de algum lembrete, alguma coisa. E aí eu posso também criar uma regra automática, por exemplo. Escolha os horários de atividades em que você não quer ser incomodado. O assistente de foco será ativado automaticamente. Quando que eu não vou ser incomodado? Em um período X, eu posso configurar uma janela. Tá vendo? Aqui ele tem um exemplo, ó. Das 23, das 11 horas até as 7 da manhã, período noturno, trabalho de madrugada, enfim, não quero ser alertado, não quero ser incomodado. Quando a minha tela estiver duplicada, está fazendo uma apresentação de slide na empresa, não quer ser incomodado pelos alertas, nada mais chato do que isso, né? E aí, a lei de Murphy sempre faz com que aquele seu colega digite textos de brincadeira, enfim, de zoação, ou alguma coisa que não fica legal aparecendo na apresentação de uma reunião de empresa. Então, desativa aqui. Quando eu estiver jogando, você não quer ser incomodado? Desativa aqui. Quando eu estiver usando um app no modo tela inteira, o PowerPoint é aqui.
minha tela estiver duplicada, quando minha tela duplicar. E aqui é quando eu estiver usando em tela inteira, independente se está duplicada ou não. Por último, eu tenho mostrar um resumo do que eu perdi quando o assistente de foco estiver ativado. Existe um recurso chamado mostrar um resumo, que fica guardado aqui sem te notificar. Se você habilitar, na hora que você sair desses modos aqui, quando o assistente de foco parar de entrar em ação, aí vai ter aqui uma notificação dizendo, olha o que você perdeu enquanto você estava no modo de foco. A Cortana te lembrou de comprar pão na padaria, um e-mail chegou do Eduardo, etc, etc, etc. Tá? É bem interessante esses modos aqui. Melhorias no bloco de notas também, tá? Vamos lá, vamos chamar o nosso bloco de notas aqui. E veja, agora eu posso, nas opções aqui de exibição, eu tenho uma ferramenta de zoom. Eu não preciso mais entrar lá, determinar o tamanho da fonte e dar um ok. Agora funciona bem melhor, tá? Olha só como ela vai funcionar agora. Eu tenho Ctrl mais para aumentar o zoom, eu tenho Ctrl menos para diminuir, e eu tenho Ctrl 0 para voltar ao padrão. Vamos pegar um texto de novo da internet, só para a gente ter alguma coisa. Vamos colar aqui. E tá vendo? Quero aumentar a fonte. Então eu venho aqui, ó, dou um Ctrl A, primeiro, né? Opa, desculpa, Ctrl A, e aí Ctrl mais. Olha lá, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, ele vai aumentando. Quero diminuir, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, até ficar bem menor do que ilegível. E aí se eu der um Ctrl 0, ele volta para o padrão. Qual que é o padrão? Nosso padrão aqui de fonte para o bloco de notas é o 11, tá? Se eu usar o Scroll Lock do mouse, também dá. Aperto Ctrl, Scroll Lock para cima, aumento, bem mais prático. Scroll Lock para baixo, diminui, tá bom? Ctrl 0, voltou padrão. O que mais que ele mostra? Agora vai mostrar aqui quantas linhas e colunas tem se eu estiver tabulando alguma informação no bloco de notas. Por exemplo, quantas linhas? Uma, porque eu só tenho uma. Se eu der uma quebra de linha aqui, ele já mostra linhas, 2. E coluna, 1. Por quê? Porque eu estou no começo. Se eu for para a direita, coluna 2. Está observando ali? Coluna 3. Então, quer dizer, para trabalhar com CSV, isso aqui é muito bom. Você consegue se encontrar agora horizontalmente e verticalmente no bloco de notas. Olha o que ele fez também, o que a Microsoft fez. Está vendo esse asterístico antes do título? Significa que você não salvou, é um arquivo não salvo. Só para te lembrar que você não salvou, para você não perder trabalho. Por exemplo, vamos salvar ele pela primeira vez. Eu vou salvar aqui mesmo na área de trabalho e vou salvar aqui como arquivo de texto exemplo. Tá? Salvei. Veja, agora ele tem nome e perdeu o asterístico. Olha ele sendo salvo aqui. Eu vou fazer uma pequena alteração, que é apagar esse ponto final. Pronto, já está mostrando que não está salvo. Basta que eu dê um Ctrl S para garantir o salvamento do meu trabalho dentro do bloco de notas. Alterações pequenas, mas que no dia a dia servem bastante. Eu, por exemplo, uso muito bloco de notas. Velocidade do cursor do mouse. Microsoft também trouxe isso agora do painel de controle para cá, porque isso só era possível fazer no painel de controle. Então, cada vez mais a Microsoft está trazendo tudo que já existia de configurações aqui desse painel de controle legado, né, está trazendo para a nova área de administração do Windows, que é configurações do Windows. Tá? Vamos então, aqui na parte de mouse, configurações do mouse. Ó, trouxe velocidade do apontador. Isso é bom quando você tem um mouse que tem bastante DPI, resolução, e você quer que ele seja mais preciso para um trabalho de designer gráfico, por exemplo, onde você tem que ter mais precisão no traçado do mouse, e ajustar a velocidade agora pelo painel de configuração do Windows. Se eu vier agora para a parte de contas, veja que eu vou ter aqui, ainda em opções de entrada, aqui embaixo, um novo recurso chamado reiniciar aplicativos. O que ele vai fazer? Vamos dar uma olhadinha. Salvar automaticamente meus aplicativos reiniciáveis quando eu sair e reiniciá-los depois que entrar. Você já não se pegou numa situação em que você está fazendo uma atualização de algum software, ou seu antivírus está redefinindo o banco de dados e rodando para escanear? E aí, de repente, você está cheio de aplicativo aberto, trabalhando ali, e-mail, tudo aberto em rascunho, e aí esse aplicativo fala o seguinte: amigão, a gente precisa reiniciar o Windows. Aí você fala, putz, não acredito. Vou ter que fechar tudo, eu não terminei aqui, tá em rascunho. Aí você, né? E já acontece comigo direto. Tem que fechar as guias de navegador que estava tudo aberta, bonitinha, já o trabalho ali iniciado, meu fluxo de trabalho, para poder a máquina reiniciar.
e aí voltar e eu ter que lembrar de tudo, abrir tudo de novo para continuar meu trabalho. Agora, isso muda com esse recurso, porque se você ativar, os arquivos eles vão ser salvos na reinicialização. Aí ele vai fazer o que ele precisa fazer por conta de ter reiniciado. Quando ele reiniciar, ele vai abrir tudo para você de novo do jeito que estava. É só habilitar o recurso. Muito bom esse recurso, tá? Se você pesquisar aqui no Windows, vamos lá, próximo recurso, que é o seu telefone, ele é bem legal. Vamos lá, olha lá. É um aplicativo da Microsoft, você baixa da loja, ele diz o seguinte, para definir, pare de enviar fotos para si mesmo por e-mail, né? Vincule seu telefone e veja fotos mais recentes diretamente no computador. Elimine a bagunça, gerencie e responda as notificações recentes do celular no computador. Assim como é possível já fazer no Mac, né? Quando você tem um iPhone, você consegue usar o Mensagens lá, o iMessage, no dispositivo, seja ele um iMac mesmo, um desktop ou um notebook. Deixe o seu telefone no bolso quando ele tocar. Faça e receba chamadas diretamente no computador, ó, pelo software do computador. Acesse instantaneamente, uma ligação que está no celular. Acesse instantaneamente suas mensagens SMS. Responda as suas conversas sem levar seu telefone para fora do bolso. Então você consegue fazer tudo. Já está na máquina, não precisa sair da máquina e ir para o celular, pegar o celular na mão, responder ali o que precisa e voltar. Algumas coisas agora você pode fazer direto por essa integração. Lembrando que existem mais integrações do Android para com o Windows nesse momento do que do iOS para com o Windows, mas a Microsoft está colocando cada vez mais recursos e a ideia é equiparar. O que eu posso fazer de um Android para com o Windows, eu também poderia fazer de um iPhone ou de um iPad para com o Windows, tá bom? E aí, é só experimentar essa funcionalidade, né? Eu vou clicar em iPhone, comece no seu telefone, eu tenho um iPhone, e continue no computador. Envie uma página web para o seu telefone para o computador ou vice-versa. Vou continuar. Olha lá, ele está enviando para esse e-mail, e aí está pedindo para fazer o quê? Abrir o Microsoft Edge app no meu smartphone. Então, estou abrindo ele nesse instante até que ele detecte essa abertura. Lembrando que eu preciso instalar o Edge Mobile, seja no Android ou no iPhone ou no iPad ou no tablet também Android. Eu tenho que autenticar com a mesma conta Microsoft, tá? No meu Edge. Se eu autentiquei com a conta corporativa acadêmica lá, eu autentico aqui nessa aplicação. Se eu autentiquei com a conta Microsoft gratuita lá, aqui também, tá? Opa, conectado. Tá vendo? O que aconteceu? Abriu essa página. É porque eu já estava acessando essa página no Edge do meu celular e mandei para cá. Mandei abrir aqui. Tá? Olha lá. Seu iPhone está vinculado. Você pode usar o Microsoft Edge para navegar na web em seu iPhone e enviar páginas da web para o computador para terminar a leitura em tela maior. Viu que bacana? Aí eu posso fazer as configurações aqui e fixar no aplicativo da barra de tarefas. Bom, eu vou minimizar, porque o fato agora é que dá para fazer o seguinte. Vamos lá, eu vou acessar o site da Microsoft aqui no meu Edge Mobile do meu iPhone. Microsoft.com.br. Estou digitando agora na área de URL, na área de endereços. Legal, ele já acessou, está carregando aqui. Deixa ele terminar de carregar. Pronto. Agora eu vou aqui no meu smartphone, nas opções, e peço para continuar lendo no navegador. Vou selecionar qual é a máquina, é essa desktop, e, fantasticamente, uma guia é aberta sem eu mexer em nada no meu computador e eu continuo meu trabalho do telefone para com o computador. Muito bom, tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, e vamos lá acessar aqui qualquer coisa, para poder fazer dar uma print. Quando eu acesso a minha combinação de teclas Windows Shift S de salada, ele aparece o novo captura, onde eu capturo um pedaço assim, sem ser quadrado, né? Uma janela ou a tela toda, que é a mesma coisa da print screen no teclado. Eu vou fazer o seguinte, capturar esse pedaço da montanha, ó. Aí ele vai vir aqui com a minha notificação. Se não vier, é porque a parte de notificação está desabilitada. Vamos habilitar primeiro, isso é por isso mesmo, ó. Isso era uma notificação, então por isso que não notificou. Vou fazer de novo. Ó. Aí, agora notificou. Provando que realmente funciona, né, o recurso. Bom,
Dentre tudo que eu já mostrei, eu tenho um vídeo exclusivo no meu canal só falando dessa nova ferramenta de captura, então não vou repetir o que eu já disse no vídeo, dá uma olhadinha aí, procura, vou colocar no card aí para você também, tá? Mas entrou aqui uma novidade, que é o zoom, simplesmente isso. Eu posso fazer zoom na imagem para entender melhor a minha print, além das anotações, claro, que eu posso fazer, isso eu explico no outro vídeo, né? Com todas essas ferramentas de edição aqui. Agora entrou a zoom. Agora eu posso fazer zoom na minha print e trabalhar ela ou exibir em tamanho real. Ele volta para o tamanho real, ok? Simples assim. Por último, agora eu vou voltar lá no PowerPoint, que eu quero falar do último recurso, que eu acho que é interessante. Mais uma vez, esse vídeo aqui, ele está trazendo os recursos que eu acho que são interessantes, tá? Olha esse recurso aqui, chamado Swift Pair, recurso de pareamento de Bluetooth rápido presente em dispositivos da Microsoft. Antigamente você conectava esses dispositivos aqui, como o teclado, o ARC, mouse da Microsoft, os hardwares da Microsoft, né, que funcionam por Bluetooth. Importante lembrar isso, não estou falando de infravermelho, estou falando de conexão por Bluetooth, ok? E aí, quando você conectava, você tinha que ir lá, vinha um aviso aqui dizendo o seguinte: seu dispositivo terminou de ser configurado, clique para terminar de configurar. Aí você ia para o painel de configuração de dispositivos e lá você concluía, tá? A Microsoft melhorou isso. Para a maioria, aqui está aparecendo só alguns, não é a lista completa, tá? O Surface Ergonomic Keyboard, que é esse aqui, provavelmente, o Precision Mouse, e aí por diante é o ARC aqui, ó, esse aqui é o ARC. Você ligou o Bluetooth, ele já faz isso aqui. Olha lá, a GIF atrás, ó. Vamos ver, ó. Bluetooth, mouse found, foi encontrado. Configura, aplica e você já começa a usar o seu dispositivo Microsoft. Tá certo? Bom, essas foram as principais novidades que eu achei interessante trazer para a gente comentar aqui nesse vídeo de novidades do Windows 2004. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo tutorial.